Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Melo, sou professor de História. Estamos aqui para resolver a FUVEST segunda fase. Não sei se você viu os outros vídeos, eu estou respondendo aí praticamente um por um, né, as questões, uma por uma, em função aqui de uma série de projetos que eu estou desenvolvendo paralelo e né, não fica difícil responder todas de uma vez só, né? São 6 questões, né? Você multiplica por 3, que são itens A, B, C, então ficaria muito longo. Eu estou fazendo assim meio conta-gotas, legal? Mas olha, chegou então o momento de falar da questão número 5, uma questão que eu considero assim bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó: no dia 12 de outubro de 1492, 3 navios a serviço da coroa de Castela, comandado por Colombo, chegaram nas Bahamas. E aí pede para relacionar. Qual o primeiro assunto? Concepção medieval cristã que a Terra era uma criação de Deus. Pessoal, tem um filme interessante, se você tiver a oportunidade de assistir, tem o seguinte título: 1492, A Conquista do Paraíso. Então, ou seja, havia uma concepção que o paraíso era na Terra, e quando, alguns europeus chegaram no continente, né, ou seja, índios praticamente nus, tal, eles associaram o paraíso, né? Afinal de contas, a visão que se tem cristã, né, Adão e Eva, né, andavam nus e assim por diante. Então, houve essa relação, né, estabelecer essa relação. Seria o paraíso terrestre? Então, aí seria a sua resposta, de que teriam chegado ao paraíso. Legal? Bom, a B, para você, né, relacionar isso à competição mercantil que estava acontecendo ali no século XV. Pessoal, o que o Colombo estava fazendo? Estava tentando chegar às Índias, não é isso? Então tinha-se a concepção aí que a Terra era redonda. Se eu navegar em linha reta, vou chegar no Oriente. Essa era a ideia do Colombo. Só que, como dizia lá o Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha a América. Acabaram, né, não concretizando o projeto de chegar ao Oriente, né, navegando em linha reta pelo Ocidente. Mas, enfim, então você tem que pensar nisso. Tá? E qual era o objetivo? Era encontrar um caminho, né, para as Índias. Óbvio que tinha talvez ali um elemento religioso, mas o fundamental era aquela aliança, rei-burguesia, certo? A burguesia e o Estado aliados, né, procurando, né, se apossar de regiões para realizar atividades comerciais, né? Fazer o negócio da China, como se dizia e até hoje, né, se fala. E os portugueses também, né, paralelamente, estavam tentando chegar, só que contornando a África. Então, esse é o contexto que você teria que descrever. Né? Se você quisesse fazer, né, priorizar aí Portugal e Espanha, poderia começar por aí, certo? Ou seja, Portugal e Espanha estavam empenhados nesse projeto, né, de encontrar um caminho alternativo para a Índia, que não passasse pelo Mediterrâneo, que já era monopolizado, né, pelas cidades italianas, que também alguns autores falam da, né, tomada de Constantinopla pelos turcos, teriam dificultado esse caminho. Então estavam procurando, né? Resumindo, é isso. Aí, se você quisesse fazer bem completinha, falaria, né, que, bem sinteticamente, que Holanda, França e Inglaterra logo também vão, né, participar dessa disputa colonial. Tanto é que nós temos aqui, vizinho do Brasil, né, lá no Amazonas, nós temos a Guiana francesa, inglesa e holandesa, certo? Temos no América Central, o Haiti, que foi colônia francesa, certo? O atual Estados Unidos, colônias, né, inglesas e assim por diante, tá? Resumindo, as 5, né, principais potências da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, estavam em disputa por esses mercados, legal? Bom, tem a C, eu achei bastante interessante, pessoal, que dizia o seguinte: olha, a memória construída em torno dele, no caso Colombo, né, em 2 momentos, no século 20 e 21. Então, em 2 momentos, primeiro como herói e depois como vilão. Esse é o fundamental para você começar a redação, né? Como herói, desbravador, né, descobridor de um novo continente, e depois como vilão, ou seja, ele teria dado o primeiro pontapé, vamos dizer assim, para, né, a montagem do sistema colonial, que consistiu no quê? A violência contra os índios, né, no genocídio que veio a seguir, a destruição, né, do Império Azteca,
no México, a destruição do Império Inca aqui, né, na América do Sul, no Peru, e as populações indígenas em geral. Legal? Eu achei bem interessante essa questão, né? Como eu sempre recomendo, você ficar atento aí também a essa relação passado-presente, certo? Que existe nas provas, nos bons vestibulares. Então é isso, tá? Se você não viu as outras questões, me procura aí, professor Marcos Mello, professor de História, você acha, legal? Facebook, Instagram e YouTube também. Então é isso, forte abraço, te encontro aí em breve, tá faltando ainda a questão número 6, legal? Até daqui a pouco.